Chegou o bem-estar na Físio que há tempo para escutar. Mais do que tratar, é caminhar contigo, cuidar com propósito, passo a passo abrigo. Na Físio que há saber no olhar e vontade de cuidar. Cada história que chega sai mais leve para voar. Somos corpo e coração, transformamos saúde com alma e intenção. Há toque, há ritmo e dedicação, uma equipa com brilho e conexão, movimento que desperta a respiração. Cada gesto é feito com paixão. Na Físio que há saber no olhar e vontade de cuidar. Cada história que chega sai mais leve para voar. Para voar. Na Físio que somos corpo e coração, transformamos saúde com alma e intenção. Ritmo e dedicação, uma equipa com brilho e conexão, movimento que desperta a respiração. Cada gesto é feito com paixão. Na Físio que há saber no olhar e vontade de cuidar. Cada história que chega sai mais leve para voar. Na Físio que somos corpo e coração, transformamos saúde com alma e intenção. E agora sim, muito boa noite outra vez, após estes breves instantes para percebermos se ia mesmo ficar aí. Bem-vindos então ao episódio 2 da nossa live Sou daqui. Hoje com um tema super especial que é um programa alternativo de emagrecimento que se chama Peso Saudável. Obviamente nós não vamos abordar o programa única e exclusivamente, vamos abordar aqui o porquê é que nós fazemos isto, porquê é que nós criamos este programa, quais são as vertentes, as necessidades e a que situações é que responde. E tenho como convidado, e muito obrigado por estes breves e grandes minutos que nós vamos ter aqui, temos o Filipe Carvalho, que é o nosso fisioterapeuta, e no programa é o responsável pela área do exercício e fisioterapia, a Joana, que muitas vezes restringe, ou muitas vezes aumenta a alimentação dos nossos clientes, e a Mia é a nossa hipnoterapeuta que também participa na área emocional aqui neste nosso programa. E tendo aqui um momento um pouco mais nostálgico, foi muito interessante o nosso início, porque quando criamos o Peso Saudável, isto veio aqui de uma demanda forte que nós fomos tendo e fomos apercebendo. E dada esta comunicação que nós também vamos tendo entre a equipa, foi interessante. Nós percebemos que, na verdade, só a nutrição não dava resposta e às vezes íamos falando, e no início muito eu e a Joana, e a Joana ia-me dizendo: Márcio, a nível metabólico, este cliente ele deve ter, estamos numa sessão contigo a nível de medicina chinesa. E lá íamos iniciando esse processo, não é? Daí
depois com a ação já dava resultado, íamos depois gerando isso. Depois já pensávamos que era a questão do stress. Depois dizíamos, olha, e depois o exercício? E depois chegámos a uma altura que, olha, isso é um programa, não é? E então acabámos por perceber que isto fez todo sentido e como nós estamos numa era cada vez mais sensível a nível da integração entre especialidades, felizmente estamos nessa era, também conseguimos perceber que a abertura para o programa foi grande. E começando aqui pela área da nutrição, porque é logo a primeira, não é? Quando se aborda a questão do peso, muitas pessoas conseguem perder peso, mas depois não conseguem manter essa consistência de perda de peso, não é? Que é uma das dificuldades que tu vais observando. Sim, muitas vezes as pessoas conseguem perder peso, mas depois a fase de manutenção é mais complicada. Tu queres saber porque é que isso muitas vezes acontece, não é? Normalmente isso acontece, olha, por planos, às vezes muito restritivos, que depois geram a que a pessoa a longo prazo não os consiga manter, mas a maioria das vezes é por atingem o objetivo e deixam os hábitos, isto é, devagarinho vão voltando aos hábitos antigos que tinham. Muitas vezes porque depois de atingirem o objetivo também abandonam as consultas. Ok? Normalmente nós espaçamos as consultas após o atingimento do objetivo e as pessoas a longo prazo vão deixando, então vão se desligando daqueles hábitos que adquiriram. E muitas vezes o ganho de peso vai surgindo devagarinho e vai surgindo até que volta muitas vezes àquilo que era no início do processo. E a questão muitas vezes nós ouvimos falar sobre a questão metabólica associada ao processo, ou seja, o aumentar o metabolismo, diminuir o metabolismo. Qual é que é a importância de nós conseguirmos personalizar este plano alimentar, depois também em função desse metabolismo? Sim, nós temos que personalizar o plano alimentar em função de tudo o que é daquele cliente. Isto é, do seu dia-a-dia, da prática de exercício físico, de como é que ele gera o dia-a-dia dele, de patologias, como é que está o metabolismo dele naquela altura, que depois vai evoluindo ao longo do processo e temos que ir sempre criando adaptações. Porque se não o fizermos, o plano não está adequado àquela pessoa, ela não vai conseguir encaixar no seu cotidiano e não vamos conseguir atingir os objetivos de todos se isso não for adaptado à pessoa. Aquilo que nós queremos e também sim esta ligação de todos no programa é que metabolicamente a pessoa cada vez vá ficando melhor até chegarmos ao objetivo para que depois a manutenção seja muito mais fácil. Tá bem? E é espetacular quando depois nós vemos, sei lá, eu tenho 44 e vejo que eu tenho uma idade metabólica de 30, eu digo, eu sinto-me um jovem. Nós temos clientes que já festejam um aniversário com a idade metabólica e não com a idade real, sabias? Exatamente, e é interessante. Não entendo. Às vezes brincamos também com a idade da reforma. Por exemplo, cuidado, porque agora ainda vou voltar a ter que ir trabalhar. E pegando aqui um pouco naquilo que a Joana há pouco disse, que no início existe assim um impulso grande, uma motivação enorme, e depois de repente as pessoas começam a passar as sessões e começamos a sentir que há uma perda, não é, desse hábito. Será que isto se pode associar, Mia, à falta de vontade? É assim, eu acho que acima de tudo, nós, quando queremos fazer dieta, são os nossos 3% de consciente que querem fazer dieta, isto importa percebermos, ou seja, há motivações inconscientes, uma percentagem brutal, que não nos ajudam a manter aquela motivação, ou seja, eu estou aqui, estou desperto, estou acordado e quero fazer dieta, mas depois há aqui um sócio maioritário desta empresa, chamadamente, que tem 97%, que ele tem benefícios em voltar à cepa torta, em não perder nada, o inconsciente não quer perder nada, nem a feijões, portanto, e ele começa a puxar-nos para trás e nós não sabemos de onde é que vem. E continuamos, a Joana a dar-se o melhor, todos a dar-se o melhor, mas se não formos ali ajudar um bocadinho com sugestões subliminares ao inconsciente e negociar com ele durante a hipnose, fica um pouco mais difícil de manter essa motivação ao longo do processo. Mas nesse caso,
Podemos fazer uma série de coisas, mas à partida podemos, inclusivamente, descobrir que motivações inconscientes são, ponto número 1, porque não deixa de ser a gordura ou o que quer que seja, não deixa de ser como se fosse um casaco que protege. Há alguns benefícios inconscientes. Portanto, podemos perceber de onde é que vem e trabalhar isso, e muitas vezes isso é suficiente, ou deixar sugestões subliminares de trocar as recompensas do açúcar e das gorduras e etc. por outros alimentos que nós sabemos que são melhores, e trocar a recompensa imediata de estar no sofá a comer batatas fritas, não fazer nada e meter a gordura. Que é uma boa recompensa. Mas é uma recompensa imediata, sim. E a questão é essa, quando começamos a fazer dieta, há uma esquina que é necessária ser virada, que é, eu nos próximos tempos não vou ter aquela recompensa imediata, e eu tenho que acreditar e eu não estou logo a ver os resultados. Quer dizer, posso ver ao fim de uma semana, mas aquele início é um pouco ingrato, porque eu quero trocar uma recompensa por outra, não é? O sabor imediato e toda a informação química que vem no nosso corpo por estar-me a sentir bem, mas eu ainda não estou. Portanto, eu estou atrás de um nevoeiro grande. E aqui, se de facto tivermos algumas sugestões que nos fortaleçam, temos as costas quentes, estamos motivados, não estamos tão sozinhos a pairar. E agora uma dúvida, se eu não perguntar isto, tenho uma série de pessoas que me riscam o carro, eu aposto, que por isso é que ainda não fizeram a hipnoterapia, que quando a pessoa está no processo, portanto, entra na consulta, senta-se e tudo mais, a pessoa fica completamente adormecida no sofá. Para atender o seguinte paciente. Então, nós quando estamos acordados, estamos numa frequência cerebral superior, desperta, estamos ativos para nos defendermos dos perigos do dia-a-dia, não é? E quando estamos a dormir não temos perigos, portanto estamos numa frequência cerebral mais aprofundada. A hipnose está entre uma coisa e outra. Ou seja, eu estou sempre consciente, posso por vezes aprofundar um pouco mais, mas a noção é de estar consciente do processo. No entanto, a pessoa quando está em transe, ela está cá e lá, ela tem o melhor dos dois mundos. Ou seja, ela sabe que está ali comigo, por outro lado ela tem informações que numa hipnose ativa me poderá ir contando, numa hipnose passiva, que é o mais normal, ela poderá ir vivenciando e desbloqueando uma série de coisas. Portanto, é um estado ampliado de consciência, não se trata só de 3% de consciente, que é aquilo que usamos no dia-a-dia, nem se trata totalmente dos 97% de inconsciente que nós visitamos nos sonhos. É um estado ampliado, é um intermédio, é o estado ideal para negociar com o sócio maioritário. Ou seja, isso pode ser perigoso. Não, de todo. E também ia fazer questão de dizer isso. Aliás, em todas as hipnoses, há um momento em que eu digo, estará sempre sob controle de si próprio, e já que eu vou induzir a estados, e esse seria um comando que não permitia que a pessoa perdesse o controle. A pessoa tem sempre controle sobre tudo o que está a vivenciar, se for uma hipnose em que vamos conversar, ela sabe perfeitamente o que é que me está a dizer, e eu confesso que antes de me fazerem a primeira vez hipnose eu achava que me iam sacar nabos da púcara daqueles, eu tinha medo, tinha muito receio, é impossível. Portanto, aqui na área da hipnose há uma coisa que se chama o princípio da autoeficácia, parece um grande palavrão, mas eu vou destrinçar. Nunca é possível ultrapassar a eficácia que a pessoa vê na situação. Nunca é possível tirar-lhe algo que ela não queira entregar. Nem é possível aprofundar para além daquilo que ela se disponibilize. Portanto, tudo isto é um bailado entre o hipnoterapeuta e o paciente, em que é mesmo impossível, nem sei como é que tenho de explicar melhor isto, ultrapassar. Já sei porque é que as pessoas acham isso. Porque antigamente havia hipnose de palco que se fazia na televisão, tipicamente era um senhor que fazia assim, ou com um pêndulo, E alguém imita uma galinha, etc. Isso ficou no nosso imaginário, no inconsciente coletivo. Isso era circo, era teatro, isso é hipnose de palco, isso não é hipnose. O senhor que estava a fazer galinha não estava hipnotizado. Portanto, lamento dizê-lo. Então existe hipnose de palco, que é circo, existe hipnose de investigação, existe hipnose clínica e terapêutica, que é que nós fazemos aqui. Portanto, o objetivo é sempre terapêutico, vamos só até onde a pessoa nos permitir ir, então não existe a pessoa fazer algo com o qual ela não concorda e que ela não queira. Aliás, em hipnose clínica jamais surgiria sequer essa sugestão. É completamente impossível. Portanto, essa hipnose de palco, temos mesmo que tirar essa ideia. É só mesmo um transe, ou seja,
uma meditação um bocadinho mais profunda e um bocadinho mais longa. Então já não adianta, por exemplo, eu hipnotizar os meus colegas e dizer vocês vão me dar a melhor prenda do mundo. Fiquei aqui com... Tens que ir procurar o senhor do circo, mas será tudo encenação. Ou seja, a hipnose não é tipo vamos abduzir, não é? Não há nada disso. É mesmo um pacto entre os dois elementos que estão ali para baixar as resistências, portanto, que existem entre o consciente e o inconsciente. Temos aqui um guarda de sentinela que não deixa as informações passarem, e quando estamos em hipnose ou a dormir, a sentinela baixa e tudo é informação partilhada para estarmos mais inteiros, mais conscientes das nossas várias partes. É uma espécie de permeabilidade com uma permissão. Sim, exatamente, com uma permissão da pessoa, sim, completamente. Então agora vamos supor que estamos a falar já no seguimento, ou seja, a pessoa já tem um plano nutricional, já está a quebrar uma série de barreiras emocionais que depois vão permitir não ter tanta compulsão, e vamos à parte que dá menos trabalho, não é, Filipe, que é o exercício. Portanto, é só estar sentado e hipnotizar. Está a fazer exercício. Exatamente. E está a perder muitas calorias. E, embora o exercício não seja o principal responsável pelo emagrecimento, por que é que ele continua a ser tão importante e tão necessário? Sim, mas isso, infelizmente, a grande maioria das pessoas pensa que precisa fazer exercício para emagrecer. Não é? E nós temos que desmistificar isso. Ou seja, o exercício até não vai emagrecer, pelo contrário. Vamos ter mais apetite, vamos ganhar massa muscular, é a mesma coisa que um carro. Se metemos mais cavalos num carro, ele vai andar mais, vai gastar mais gasolina, vamos ter que comer mais. Ou seja, o exercício continua a ser importante, principalmente porque infelizmente, o nosso corpo, quando estamos a fazer um déficit calórico, vamos perder gordura, massa muscular, e nós queremos manter massa muscular, principalmente. Porque cada 10 quilos, acho que não estou em erro, cada 10 quilos perdidos, se não fizermos exercício, cerca de 3, 4 é massa muscular. Wow. E é isso que nós não queremos. Não é? Queremos, idealmente, o exercício, juntamente com a dieta, dá para fazer uma recomposição corporal, ou seja, perder gordura e aumentar músculo. É difícil, não é fácil aumentar músculo e ao mesmo tempo perder gordura. São poucas as pessoas que conseguem, porque depois também requer muita disciplina, nem motivação. Eu não acho que seja motivação, porque pelo menos eu não vou para o ginásio todos os dias motivado. Pelo contrário, é de género, mais um dia, tenho que ir treinar, não apetece nada, preciso ficar a dormir, mas pronto, é o ter que ser, é aquela situação de, ok, o treino é difícil, mas se calhar daqui a uns anos é mais difícil estar numa cama de hospital. Exatamente. Ou então quero ir à casa de banho sozinho e não posso, ou quero me levantar e não posso, portanto, ok, treinar é difícil, é necessário espírito de sacrifício, é preciso sofrer um bocado, como é óbvio que não vamos treinar com dor, não somos malucos para estar, não é regime militar, mas o treino, principalmente o treino de força é preciso sacrifício, é preciso sentirmos desconforto durante o treino. Portanto, por isso é que o treino é importante. Aliado a um plano nutricional, o treino principalmente é para manter o bom que nós temos no corpo, não é? Porque senão... Eu até costumo associar isto em relação à motivação. Eu muitas vezes, quando abordo isso com as pessoas, com os clientes, eu faço uma analogia que é imaginarem dois emojis, um contente e outro triste. E eu costumo perguntar, quando é que está motivado? E normalmente as pessoas dizem que o que está motivado é o que está contente. E na verdade não, que era aquilo que dizias muito bem. Eu posso estar triste, mas dizer o meu objetivo é aquele, então eu vou seguir. E esse é o que tem que ser. E pegando aqui na parte do treino de força, muitas pessoas me perguntam, e de certeza que a ti perguntam mais ainda, treino de força ou treino de cardio? O que é melhor para emagrecer? Os dois. Se tiver, é assim, idealmente é o equilíbrio da balança entre os dois. Se eu tivesse que escolher só um, claro que seria o treino de força. Porque cardio, se formos avaliar a marginal, vemos muitas pessoas andar a pé todos os dias, e são falsos magros, com barriga e tudo mais. Portanto, tem pouca massa muscular, tem gordura visceral, tem, se calhar, unidades metabólicas altas, com síndromes metabólicos, diabetes, colesterol. Ou seja, se for a escolher um, treino de força. Idealmente, os dois. Treino de força com cardio. E, aliás, o cardio, por exemplo, se alguém que tem pouco tempo, ok, como é óbvio, não somos atletas, vamos fazer diários,
Se tivermos 1 hora, se der para fazer 45 minutos de treino de força, 15 minutos no final de treino de cardio, já começamos a recuperar um bocadinho, vai aumentar ali o fluxo sanguíneo, vai começar a metabolizar também tudo que seja compostos químicos do treino de força, portanto, idealmente os dois. Se tivermos que optar força. Porque é isso, lá está, uma pessoa forte dificilmente fica doente, morre. É muito mais difícil matar uma pessoa forte que matar uma pessoa fraca. Ou seja, quanto... E lá está. Exatamente, e não é só isso. E a capacidade de força de uma pessoa é um dos melhores fatores de avaliação de saúde e longevidade. Quanto mais forte a pessoa for, mais esperança média de vida a priori terá. Em condições normais, claro. Porque se vier um caminhão, vai na mesma. Se vier um caminhão, vai na mesma. Ainda hoje dizia dois clientes numa consulta que todos nós estamos em declínio. Felizmente ou infelizmente, estamos em declínio, não é? Nós podemos acelerar essa percentagem de declínio perante aquilo que de errado nós fazemos e aquilo que de benéfico que nós não fazemos, não é? E essa percentagem de declínio desce para além da qualidade de vida, para além da capacidade de estarmos livres, relaxados, com uma suposta saúde. Claro que nós nunca conseguimos garantir a saúde, mas conseguimos fazer com que a probabilidade de termos saúde seja sempre maior, obviamente. E, Joana, e como é que aqui a nutrição consegue potenciar o resultado do exercício no programa em si? Olha, no programa em si e fora do programa, sempre, porque é assim, tal como o Filipe estava a dizer, nós queremos, com o exercício junto com a nutrição, que não aconteça a perda de massa muscular e que o peso não seja perdido precisamente pela degradação da massa muscular. O que acontece é que se tu tiveres a treinar com uma alimentação completamente errada, não fizeres refeições que sejam adequadas para o teu treino, principalmente no pré-treino, no pós-treino. Muitas pessoas dizem, eu treinei, por isso eu agora posso ir comer uma francesinha a seguir ao treino, porque eu já gastei essas calorias. Pronto, isto não está a ir de acordo com aquilo que nós pretendemos como objetivo final, não é? Que é a perda de massa gorda e o ganho, a manutenção, pelo menos, da massa muscular. Por isso potencia sempre neste sentido, que uma coisa está aliada à outra, senão andávamos com a composição corporal ao contrário daquilo que era pretendido. E esse, por exemplo, é um erro que é o eu vou comer qualquer coisa que seja a seguir porque eu já treinei, então está tudo bem, não é? Isso. Mas que erros aparentemente saudáveis é que depois podem também não permitir um resultado positivo? Isto é assim uma pergunta estranha, mas... Sim, eu entendo-te. A maioria das pessoas, o erro que faz é nas quantidades. Isto é só mais um bocadinho. Muitas vezes até não é de alimentos que tu digas, ok, não são saudáveis. Não é batatas fritas, não é açúcar. Muitas vezes é mais uma fruta, mais um pão. Muitas vezes até fogem para os hidratos de carbono em detrimento da proteína, que também é um erro. Não fogem, eles vão de encontro direto. Que também é um erro, porque depois não ficam saciados e andam sempre à procura do hidrato de carbono e da saciedade. Por isso, muitas vezes sentem que, eu não gosto de chamar dietas, num plano têm dificuldade de estar saciados, precisamente por isso, porque a maioria das pessoas foge para o hidrato de carbono e não para a proteína, que é aquilo que sacia e que é aquilo que nós necessitamos, principalmente como o Filipe dizia, quando tu treinas tu vais ter mais necessidades, não é? E tu tens que salvaguardar isso, ok? E nesse erro do mais uma coisinha, ou é só hoje, também acontece. E o só hoje já foi ontem, já foi hoje, vai ser domingo e começa a ser uma bola de neve e um bocadinho a cada dia não tens o déficit calórico que deverias ter para a perda de peso e de massa gorda que é pretendida. Então isto é quase como se fosse uma crença ou um padrão, não é? Que se vai Sim, porque imagina, tu fazes um plano alimentar e a pessoa tem ideia daquilo que pode comer e daquilo que deve comer e daquilo que deve eliminar. E muitas vezes tu notas isto ao longo do tempo, isto é,
A pessoa num início está focada, tem o plano, cumpre religiosamente, faz as combinações que tu prescreveste direitinhas, mas ao fim do tempo ela já sabe, e afinal, isto em vez de ser um pão, pode ser 2, posso comer um de manhã, um à tarde, e se calhar 2 colheres de hidrato, ou vou juntar mais uma, também não é por mais uma que vai fazer a diferença, e no final das contas a diferença é grande, percebes? E a maioria dos erros não é porque os erros de alimentos não saudáveis as pessoas identificam, e se elas sabem, eu fiz uma asneira, e elas dizem logo na consulta, muitas vezes elas dizem, eu não sei o que é que pode estar a acontecer, e quando tu vais fazer as questões das quantidades, é nas quantidades. Ou seja, ninguém diz, olha, eu não sei o que é que está a acontecer porque acho que eu comi 2 tangerinas a mais. E eu penso que será isto. Não. As bolachas não. O pacote de bolachas não. O pacote de bolachas não. Isso toda a gente sabe. É mesmo por isso. Alimentos saudáveis e muitas vezes o fugir para o hidrato de carbono e em detrimento da proteína, que é outro erro. E não traz saciedade. E muitas vezes é mais calórico também. Pois. Tem mais gordura. E também as pessoas não pesam a comida. As pessoas ficam todas escandalizadas. Não. Sim. Pesa a comida. E eu, é só pegar na balança, põe em cima da mesa. Pega no prato, coloca em cima da balança e tira a comida. É só ligar o óleo. A balança é coloca o prato. Tira a porção de carne, o peixe ou proteína que seja, ovos. Tira os hidratos, tira a fibra, pronto. Difícil. Pega no prato e tira a balança. São nem 10 segundos. E basta, por exemplo, eu por acaso já tenho quase, já sei mais ou menos 100 gramas de arroz, quanto é que, por acaso ontem jantei fibras grelhadas com os meus pais e a minha mãe estava a tirar essa fibra não te chega, porque ela estava 100 gramas de proteína, vai ter para aí 70, 80. E ou seja, eu já sei mais ou menos quanto é que é um peito de frango, quanto é que, por exemplo, eu já sei, aliás, eu peso a massa antes de cozer. Porque normalmente 100 gramas de massa dá ali 130, 140, não, dá o dobro, dá 200, 100 gramas de massa dá 215, 230 gramas de massa. Ou seja, que eu assim depois já não me preocupo, já fica a pressão, dificilmente erra. Mas eu já peso a comida para há 4 ou 5 anos. Ou seja, mas as pessoas, se for alguém que facilita, e depois não é só isso. Uma vez a colher é grande, outra vez a colher é pequena. O que é um prato? Por exemplo, os meus pratos em casa são gigantescos. Isso depende do tamanho. Não é? Vamos dividir o prato em 3, não, vocês costumam fazer isso, dividir em 3, metade, um quarto de é difícil as pessoas em contexto social pesarem. Muitas vezes, pode nem ser vergonha, muitas vezes há outras pessoas que não sabem que as pessoas estão a fazer um plano alimentar, percebes? Que estão neste processo. É quase comum deixar de fumar. Muitas vezes as pessoas não dizem que é para não estarem a perguntar, já emagreceste e já perdeste. E isso leva a que seja algo muito diferente daquilo que era habitual. Uma coisa é tu montares o olho, ok? Ninguém está a perceber se tu estás a tirar 2 colheres porque estás a contar ou se estás a tirar 2 colheres porque sim. Mas isso em contexto social, eu também, quando vou jantar fora ou assim, não, traz uma Claro, tu já sabes a medida mais ou menos. Não é quase aquela crítica, é obcecado, apesar da comida, doentio. Mas essa crítica vem de pessoas que já estão a ficar inspiradas, mas estão a resistir a também aderir ao mundo. Não é uma crítica, eu acho que é mesmo do pessoal completamente que nem sequer é inspirado fica, acho eu. Não, eles lá muito no fundo estão tipo, caraças, não me digas que vais ficar tão fit e eu vou continuar assim mal. Porque normalmente, por exemplo, eu considero-me, eu não bebo, não fumo, portanto, ou seja, quando eu sou um elefante na sala, não eu sou um anjo, pelo contrário, eu sou um elefante na sala, ui, não bebes? Mas não bebes álcool nenhum? Não. Tipo, não preciso de álcool. O que é diferente, as pessoas sentem que têm necessidade de as pessoas normalizam, ou seja, as pessoas normalizam beber álcool, fumar, tipo, ok, nada contra, quem gosta vai apreciar um bom copo de vinho, ok. Mas, por exemplo, para mim, uma gota de álcool faz mal. O álcool é tóxico para o fígado, ponto. Ao contrário do açúcar, nós precisamos, toda a comida tem açúcar. Uma coisa é o açúcar refinado, vou tomar café e vou acrescentar açúcar. Ok, há necessidade de 6 gramas de açúcar num café. Se for um café por dia, vamos fazer as contas. Só por aí, 6 gramas de açúcar num café por dia, quantas calorias é que não são? 6 vezes 4, 20 calorias por dia, vai. Sim. 1 grama de açúcar.
É muito. Já tinha que fazer meia hora Mas de é corrida isso, para mas eu chamar. acho que muitas vezes sabes o que é? A pessoa, visualmente, isto estamos a falar de maioria das pessoas que nos chegam para este tipo de programa já fizeram muitas tentativas de perdas de peso e muitas vezes basta e com muito excesso de peso, a maioria das vezes. Por isso, um consumo muito desproporcional àquilo que é a necessidade. Muitas vezes basta tu a olho começares a fazer reduções, ok? E isso é suficiente. Uma coisa é tu que chegas e dizes, olha, eu quero perder 1 ou 2 quilos ou só preciso de perder massa gorda e aí nós temos que ser mais precisos naquilo que vamos fazer porque o teu objetivo também é um objetivo muito preciso. Que normalmente não são pessoas que se enquadram neste tipo de programa. Neste tipo de programa nós podemos ir devagar, fazendo pequenas alterações, sem termos que fazer logo uma alteração brusca, de tipo, eu passava a construir o meu prato à minha maneira, até me servia 2 ou 3 vezes, e agora vou ter que andar aqui a pesar à grama uma coisa que vou colocar no prato. E isso muitas vezes é uma mudança muito drástica. Que nós conseguimos cumprir o objetivo fazendo mudanças mais graduais e se calhar chega um ponto que a própria pessoa te diz, olha, eu agora podia começar a pesar, ou podia-me dizer em gramas, ok? Eu não gosto muito de impor coisas muito radicais quando nós podemos fazer por etapas. Há coisas que não podemos. E depois temos os dois lados. Temos pessoas que também já têm o outro lado, não é, Mariana? Que acabam por já ter muito intrínseco esta parte das regras, do cumprimento muito minucioso e que nós também temos um bocadinho que fazer o oposto nessas situações. E na consulta aparece, temos que mediar aquilo que estamos, por isso lá está a personalização do plano adequada ao cliente, acho que isso é o mais importante. Eu costumo dizer que isto é uma questão de taxa de esforço. Ou seja, eu posso, sei lá, imagine que eu agora começo a fazer um plano, ou a cumprir um plano nutricional, ou a fazer exercício. Se eu nunca estou habituado a fazer exercício, eu não posso pedir a mim mesmo que eu de repente vá 3, 4 vezes por semana, 1 hora, 1h30 ao ginásio, quando na verdade eu sei logo à partida que isso para mim é uma taxa de esforço grande. Ou seja, entre aspas, é caro. Não é? Então para isso é preferível eu fazer aquilo que eu considero que é justo no início, que é, olha, 10 minutos de exercício, eu conseguiria fazer 2 vezes por semana ou 3, sim. 10, mesmo assim eu não tenho. 5, ok, 5, eu consigo continuar, consigo começar. E prolongar, não é? Que era o que nós falávamos logo no início, é o manter. Logo no início, sim. Se o plano não for negociado, muitas vezes eu tenho que ceder em muita coisa. Como o cliente também vai ter que ceder noutras coisas. Por isso elaboramos o plano na consulta precisamente para que ambas as partes cheguem a um acordo que vai levar ao objetivo sem ser tudo imposição de nossa parte. Faz muito mais sentido porque é mais fácil mantermos um plano assim do género. Claro que sim. E vais adaptando ao longo do tempo. Isto não tem que ser passar do 8 ao 80, não é? E podemos ir fazendo adaptações à medida que vai havendo progresso e por isso também o programa é tão importante porque nós vamos estando sempre em comunicação e adaptando àquilo que é a necessidade da pessoa e à evolução na pessoa também nas outras áreas que fazem parte do programa. Imagina, desculpa, relativamente ao que a Joana estava a dizer, eu costumo dizer para imaginarmos um ovo estrelado em cima de um prato. Temos aqui 3 camadas, a gema, a clara e o prato. A gema é, imaginariamente, a zona de conforto desconfortável, porque a pessoa já não está bem. Se nós formos para a clara, nós vamos para a zona de desafio, é porreiro. Mas, às vezes, estas dietas levam para a zona de pânico, que é o prato. Então, percebe-se que da gema para o prato vai um esticance. Esse elástico, ele vai voltar para trás, ele vai partir. É aqui que dietas ioiô ou que há o reverso da situação. E levar para a zona de desafio, em vez de ser para a zona de pânico, então a pessoa não faz nada e a certa altura vai fazer 3 maratonas. Aqui, o Filipe e a Joana entram bem numa de negociar, ok, não quer fazer assim, mas dentro do que eles sabem, a pessoa pode mostrar a personalidade dela, o que é que ela mais gosta, e certamente que eles arranjam uma solução que faz com que a pessoa, lá está, como a Joana dizia, que tenha problemas com a autoridade, ou que tenha a sua
esteja habituado a gerir a sua vida, embora não esteja a gostar do resultado, mas a gerir estas dinâmicas, e do nada vai ser imposto pela Joana e pelo Filipe e até por ti. Não vai ser imposto, vai ser combinado, de forma que a pessoa não tem que perder os prazeres todos, nem tem agora que estar aqui a ser arrastada em exercício e a comer sopa, não é isso. Tem que haver um equilíbrio, não é? Um equilíbrio entre as coisas, e eu acho que isso é importante. Vamos para um desafio interessante, até que, e aqui eu acho muito importante isto, há uma mudança, há um twist na identidade da pessoa. Porque a pessoa está na zona de conforto desconfortável porque ela já se identifica com aquilo. De certa forma aquilo é conhecido, de certa forma é seguro. E para o inconsciente é totalmente seguro o ser conhecido. E a certa altura, à medida que vai conseguindo colocar em prática o que a Joana diz e fazendo os treinos com o Filipe e alterando tudo aqui connosco, a identidade vai ser meio cutucada. Eu já não sou bem aquilo, eu ainda não estou a ver no que me vou transformar, mas eu sinto que estou mais perto da minha verdadeira versão. E essa viagem é muito interessante, porque a pessoa está mais perto da essência, e então acho que também há aqui um trabalho a ser feito através da identidade, uma nova identidade. A pessoa até se identificava como uma pessoa que não fazia nenhum, nessa altura descobre que consegue treinar. E por aí fora, sim. Isto leva às crenças e padrões que a pessoa tem, é? Pois, provavelmente, sim. Qual é que é o impacto aqui que nós, sei lá, porque se reparamos nós estamos a falar sobre casos que até nos surgem e que quando começam a fazer o plano nutricional ou o exercício, assumem logo isso como um alto desafio e que vai ser difícil, vai ser um sacrifício. Portanto, isso por si só já é uma crença, não é? Sim. Só que depois elas... E é desafiante, atenção, porque nos primeiros momentos em que não temos aquelas informações até dos neurotransmissores de recompensa imediata e de prazer, é um pouco desafiante, porque cria-se um buraco. Quer dizer, o buraco já existe, normalmente é um buraco emocional. Imaginemos, eu vou para o trabalho e acho que vou ser muito bem sucedida naquela tarefa. E o trabalho até corre mal naquele dia. Cria-se ali um buraco emocional, em que o agradecimento, ou a parabenização dos colegas ou dos clientes não aconteceu, então eu tenho um buraco. Esse buraco, a natureza tem horror ao vazio, ele não vai ficar vazio. Então o que é que vai para lá? Chocolates, batatas fritas? Não sei, alguma coisa vai parar. Então, para já na hipnose o que nós fazemos é colocar algo melhor dentro do buraco antes que venham essas coisas. Mas na verdade... isto começa tudo com o vazio. E depois vai havendo vários vazios que a pessoa vai preenchendo às vezes com grandes disparates. Quer dizer, eu conheço várias pessoas, que cada um no seu caso, e conheço uma rapariga que tem 100 e tal quilos e que quer emagrecer, mas ela diz, mas é que eu como pouco, olha, eu como mesmo pouco. Isto é uma crença que não faz, mas ela não está ainda disponível, pode ser que agora até queira vir connosco, mas é que ela acredita tanto, tem essa crença de que come pouco, que não consegue... Ok, mas quem é que disse que comer pouco era bom? Quem é que disse que comer pouco é que te vai ajudar a emagrecer? Porque, pelos vistos, há anos que não tem funcionado. Então, sim, as pessoas às vezes agarram-se ali a uma coisa, criam associações que ficam muito coladas, e depois nós temos que descolar para observar os elementos em separado e fazermos as escolhas. Agora somos livres, vamos fazer as escolhas. Dei uma grande viagem. Sim, nós, uma das pessoas que cá estivemos teve a fazer, ou a tentar fazer, planos nutricionais a cumprir e emagrecimento durante 8 anos. Uau. E foi sempre tentando, e até aqui agora está a conseguir. Está a conseguir. E pensando aqui na adesão ao processo de emagrecimento, do plano nutricional, exercício, de que forma é que um treino estruturado pode melhorar, por exemplo, uma coisa tão importante que é a energia, aquilo que nós sentimos, não é? E o sono. E a adesão, e até a própria adesão, não é? Sim, também é um contrassenso. As pessoas, estou cansado, final do dia, vou treinar. Ou ao contrário, dormiu pouco, acorda e vai treinar. Sim, porque o exercício vai estimular algumas áreas do nosso cérebro a nível de neurotransmissores e alguns sistemas de recompensa. E lá está, a nível de serotonina, a serotonina vai disparar lá para cima. Por exemplo, eu estou cansado, eu durmo pouco, normalmente. Agora não. Estou a tentar controlar melhor os hábitos. Não sigo o meu exemplo. Eu antes dormia pouco, agora já dormo 7, 8 horitas. Mas eu acordava cansado, eu vou treinar e vou arrastar-me treinar. Chego lá, no treino comporto-me direitinho, mesmo que esteja cansado, o treino tem que render. Mas eu saio de lá, tipo, ainda bem que eu vim. Eu acho que nunca me arrependi de ter ido treinar.
acho que não há ninguém que se arrepende, porque saímos, lá está, a sensação de tomar banho, sair de lá com a cabeça, lá está, a nível de saúde mental nem se fala. Porque todas as pessoas com mais deprimidas ou mesmo com depressão, o movimento ajuda. Não é? Ok, como é óbvio que nós não tratamos depressões. Não vamos negligenciar, não tomar antidepressivos, como é óbvio que sim. Mas a toma de antidepressivos e passar por um processo de depressão e tentar sair também com o exercício é muito importante. Lá está, o próprio exercício vai melhorar a qualidade de sono, o sono vai ser mais profundo, vai ser mais revitalizador, e não só isso, o sono é muito importante porque é quando nós recuperamos. Portanto, temos mesmo que dormir. As pessoas podem estar a fazer tudo direitinho, e a comer direito e a treinar direito. Se dormirem 4, 5 horas, não recuperam. Não é só isso, porque é mais apetite, por causa da leptina. Ou seja, a nível de hormonas, a hormona da fome ou melhor, a hormona da saciedade é construída durante o sono. Quanto menos dormimos, menos ela é construída. Ou seja, e vai aumentar a hormona da fome. Por exemplo, eu quando durmo 4 horas ou 5, no dia a seguir não tenho daqueles buracos. Mas eu normalmente já tenho muita fome, portanto, toda a gente diz que eu sou como mais na clínica, portanto. Mas eu há bocado também viajei, agora o Filipe deu-me outra vez a questão que é, mesmo o exercício vai ajudar a regular os neurotransmissores e os pedidos de dopamina, que é o que vem ocupar esse buraco, esse vazio, esses tais vazios emocionais. Vem a dopamina e diz, e se fosse ali buscar um chocolatinho? Sei que era. Ela não diz, mas dá-nos um impulso para nós irmos buscar algo que nos dê esse prazer. Se nós estamos a praticar exercício, já estamos a libertar essas hormonas de forma mais regulada, já não há tanta tendência de vir esta vozinha imaginária puxar-nos para fazer o disparate. Portanto, isto é realmente tudo concertado, acaba por equilibrar imenso. Não é só isso também, porque uma pessoa que treina acaba por ter mais disciplina. Por exemplo, ok, eu sei que vou fazer uma série de supino de 10 repetições, com um X carga. Na 7ª já está pesado. Na 8ª já está pesado. A minha vontade era não. Já chego, encosta aos halteres. Não, se são 10, ou no mínimo 10, tenho que ir às 10. Ou seja, uma pessoa que faça exercício vai ser uma pessoa mais disciplinada, tanto no campo da dieta, como no campo emocional, no campo laboral. Eu acho que toda a gente beneficia por fazer exercício. E não temos que tornar o exercício o bicho-papão de fazer exercício todos os dias, 2 horas por dia. Não é necessário. O tempo por semana, se for... Aliás, a Organização Mundial de Saúde aconselha 90 minutos a 300 minutos. 90 minutos numa semana é 1h30. É muito pouco. 1h30, se formos a pensar, se a pessoa caminhar 20 minutos por dia, ou 30 minutos por dia, em 3 dias já fez 30, já fez os 3 treinos de 30 minutos, 3 caminhadas, a seguir ao jantar, agora não preciso mudou a hora, é mais fácil de caminhar, ainda temos luz do dia, e treinos de força. Se a pessoa fizer 2 treinos de força, que um treino de força pode demorar meia hora, a nível de saúde... Seria suficiente para termos saúde? Sim, para termos saúde, sim. Não estamos a falar em nível de performance, não estamos a falar em nível de atletas, mas para ter saúde, 90 minutos de treino cardiovascular e 2 sessões de treino de força pode ser 30, 40 minutos no máximo. Como é óbvio, se a pessoa tiver disponibilidade, gostar, fazer mais, melhor. Quanto mais fizermos, melhor. A nível de treino, claro que a pessoa o volume de treino tem que ser contabilizado para a pessoa conseguir recuperar, não é? Não vou prescrever um treino de perna hoje e a pessoa daqui a 2 dias quer caminhar e nem consegue subir escadas. É? Ok, daqui a 2 dias não vamos treinar a perna, vamos treinar a tronco superior, mas lá está. 90 minutos por semana e 2 sessões de força chega. 30, 40 minutos naquelas pessoas mais ocupadas, pelo menos até estimular um bocadinho o bichinho. Ou então snacks de exercício, ok, trabalha sentada, a cada hora tenho que fazer 10 agachamentos. Ou isso para manter a saúde? Eu, por exemplo, costumo aconselhar muito isso. Aliás, há um estudo que comprova que é preferível fazer uma série de agachamento a cada 45 minutos da jornada laboral, ou seja, durante 8 horas, fazer a cada 45 minutos 10 agachamentos, tem maiores adaptações do que uma caminhada de 40 minutos. Uau. 40 ou 45 minutos, agora não mas tem mais adaptações do que, ou seja, é estar a quebrar ali a posição de trabalho, 10 agachamentos de 45 e 45 minutos. Ou então, se vai até para o trabalho, sair na paragem antes, como é óbvio, se tiver a chover, não. Mas se tiver bom tempo, assim corre.
Está bom, também, ou então, ok. E eu pessoalmente eu gosto de treinar à chuva. Pois. De manhã tem momentos em que eu treino à chuva. Eu tenho uma estrutura em casa e treino à chuva. Eu gosto também de andar à chuva. Com frio não lido muito bem, com chuva sim. Ou então, por exemplo, pessoas que vivem no segundo andar não vão carregadas com compras, vão a pé, vão de elevador. Ou seja, vamos começar a ir de escadas. Não é? Começar a ser mais ativos. Não é preciso mudar, ok, o nosso plano de treino vai ser andar sempre pelas escadas. Já ajuda. Se a pessoa for aos quartos 10 vezes Sim. por dia, vai fazer a cama, vai abrir as janelas, vai fazer a cama, depois vai fazer qualquer coisa lá. E já dá foco, consistência, E começa a abrir a motivação, fica mais autónomo, mais independente. Ok, a taxa de esforço diminui. eu antes tinha dificuldade em subir escadas, eu agora já subo em escadas. Antes tinha que parar a meio. Não é? Ou então sentia dor na lombar, dor no joelho, também é uma das coisas que temos que ter atenção no plano, porque a grande maioria das pessoas que temos, não é? E que nos procuram são pessoas com bastante excesso de peso. Ou seja, eu acho que não há nada melhor do que, ok, eu antes tinha dificuldade em subir umas escadas, tinha dificuldade em sair da cama e ir à casa de banho, e agora subo escadas, não fico a arfar, não fico cansado. Ou seja, acho que a pessoa está a fazer por si, é saúde, ponto. Não é ninguém quer ser Cristiano Ronaldo, acho, pelo Sim, menos, é preciso tanto. não é preciso, para ser saudável, é preciso muito pouco. As pessoas é que não têm noção disso e acho que às vezes já entram com perdido. Não, é muito difícil. Não temos que pensar num trabalho das 8 às 5 a fazer exercício. Ninguém é escravo do exercício nem nada. E agora outra vez às crianças, não é? Sim, Eu acho que vai ser muito pois, difícil. exatamente. Não, às vezes não é difícil, às vezes basta querer. E também acho que muitas pessoas não querem. E numa era assim tão rápida, tão de resultados rápidos e imediatos que nós temos de ter, quanto tempo é que eu preciso treinar para ter resultados? É assim, com 2, 3 semanas já nos sentimos mais saudáveis, mais capazes para ter resultados, por exemplo, não digo na balança, porque na balança vai ser, se a pessoa cumprir, vai ter resultados fáceis, mas a nível estéticos, 2 meses já se nota, 8 semanas já é suficiente para ter resultados a nível estéticos. Já começar a notar, sei lá, se calhar um abdominal e um bocado depende muito, depende se é senhora, se é homem, também depende de muita coisa, mas 8 semanas já dá para ter resultados a nível físicos, mas a nível de saúde 3, 4 semanas já tem mais energia, dorme melhor, menos má disposição, ou seja, anda mais bem disposto, portanto o melhor apetite até, não vai controlar muito mais o apetite. Portanto, 2, 3 semanas a fazer exercício, já temos resultados. Não a nível que se calhar a pessoa sonha, não é? Não vai ficar muito fit, não vai ficar muito fit, Muito em forma, mas em 2 meses já dá perfeitamente para ter resultados. E um dos temas que se fala muito depois nos programas mais progressivos, portanto, ao longo do tempo, fala-se muito aqui no controle da inflamação. Hoje em dia está muito na moda o controle hormonal, não é? E como é que isso depois influencia também o crescimento? Porque muitas vezes eu ouço dizer nas minhas sessões, eu sou assim porque, olha, são problemas hormonais. Sim, muito claro que o equilíbrio hormonal, inflamatório é muito importante porque ele vai te gerar bem-estar, ok? E ao gerar-te bem-estar, tu vais ficar muito mais motivado, vais te sentir bem, vais dormir bem, vais acordar melhor, vais ter motivação para treinar, vais ter motivação para fazer a tua alimentação, tudo, não é? E nós sabemos perfeitamente que alguém que tem algum padrão inflamatório, alguma doença inflamatória, até osteoarticular, que vocês também tratam muitas vezes, que está limitado e tu ao sentires dores e desconforto vais acabar por ser como quando tu não dormes, não é? Tu tens muito mais tendência a ter fome, quando hormonalmente as coisas também não estão estáveis e principalmente naquelas fases de mudança que agora também ouvimos falar muito como a menopausa, é preciso tu também controlares isso. E para isso, também lá está, no nosso programa, tu, na parte da medicina chinesa, ajudas-nos a fazer esse controle quando é necessário e há faixas etárias em que precisamente isso acontece, é extremamente importante para nós depois conseguirmos ter tudo o resto.
O equilíbrio vai gerar a motivação, que vai gerar a consistência, que vai gerar o atingimento do objetivo e a sua manutenção. Se a pessoa está num estado por até alguma patologia, alguma coisa com um padrão inflamatório, com uma alteração hormonal, tu não vais conseguir atingir os teus objetivos enquanto não conseguires equilibrar isso. À medida que vamos trabalhando, e normalmente quando estamos a falar de pessoas com o excesso de peso que nós tratamos maioritariamente neste programa, tu vais ter padrões inflamatórios, alterações hormonais, alterações metabólicas, não é? Que têm que ser tratadas para isso, para conseguirmos atingir o nosso objetivo. Sim, por isso faz todo sentido o equilíbrio do todo. E por isso o todo aqui. O todo. Pois, nas sessões de medicina chinesa, portanto, na medicina chinesa nós avaliamos exatamente isso, o todo. Ou seja, para nós, terapeutas de medicina chinesa, não nos importa a consequência. Isso importa-nos os sinais, importa-nos os sintomas, mas também nos importam depois uma série de questões que estão associadas que muitas vezes parecem dissociadas. Por exemplo, sei lá, eu posso ter um cansaço ou uma sonolência após refeição, eu posso ter um dia muito preguiçoso e posso ter retenção de líquidos. Eu associo automaticamente a um órgão específico na medicina chinesa, que é o baço. Claro que aqui estamos a falar, e abrindo um parênteses, que não é o baço em si que tem problemas, mas sim o sistema, como se dizia numa linguagem de há 3.500 anos atrás, uma linguagem mais arcaica, que era esse sistema que tinha, que estava em déficit de alguma coisa, para não estar a complicar. E depois, através da acupuntura e da fitoterapia, depois nós conseguimos ter resultados interessantes. E depois é giro nós percebermos, não é, que quando nós estamos a conversar sobre alguma área, dizemos, Márcio, olha, possivelmente aqui isto vai ter que entrar aqui à acupuntura. E depois, de repente, os resultados começam... Sim, nós já fazemos isso há alguns anos, não é? Mesmo sem termos o resto do conjunto, já percebemos que esse equilíbrio gera muito resultado na parte da perda de peso e do equilíbrio que nós necessitamos a nível orgânico para atingir os objetivos. É. Sim. E depois é giro, muitas pessoas dizem, mas o que é que depois, na verdade, a acupuntura vai fazer aqui no meio, não é? Porque é que depois me coloca aqui umas agulhas e eu, de repente, comecei a ter um sono melhor. Ou coloca-me umas agulhas e eu, de repente, eu sinto que eu, durante o dia, já não tenho tanta fome. Na verdade, não são as agulhas, não é? É o local onde elas são colocadas e os efeitos que surgem. Eu ainda hoje me questiono como é que há 3.500 anos atrás se tinha este conhecimento tão certeiro, tão afinado, é extraordinário. Mas o pormenor em si, ou a particularidade, está exatamente no local onde se colocam as agulhas, que depois vão produzir reações sanguíneas, reações neurais, mesmo a nível de neurotransmissores, que depois vão moldar o nervo vago, por exemplo, e outras situações. Que felizmente, nesta altura, nós já temos muita tradução da medicina chinesa antiga para a medicina convencional, ou seja, há termos que já vão sendo traduzidos. E é interessante depois ter esta percepção das mudanças e da transformação que vai acontecendo. Isto é um parêntese e um à parte. O primeiro livro de medicina chinesa que foi escrito chama-se Cânon Interno do Imperador Amarelo, Huangdi Neijing em chinês. E ele foi escrito há 3.500 anos atrás. E ele fala precisamente sobre isto tudo que nós estamos a falar. Fala sobre prevenção da saúde. Como é que nós devemos prevenir a saúde? Não comer em excesso, praticar exercício, ter mente saudável, ter uma boa higiene emocional, uma boa higiene mental. Fala sobre patomecanismos, fala sobre as soluções para esses patomecanismos, se as patologias ou as disfunções, como é que elas vão surgindo. Se nós colocássemos esse livro numa linguagem moderna, de hoje em dia, nós conseguimos perceber que o conteúdo está altamente atualizado. Nós ainda estamos atrasados. E nós talvez sejamos atrasados, ou então estamos sempre aqui em ciclo, não é? E estamos sempre a repetir aqui os mesmos erros. Porque, na verdade, se desde há 3.500 anos atrás se já sabe isso, nós vamos repetindo sempre os mesmos erros. E, para terminar, eu agradeço-vos novamente aqui a vossa presença e tornaram aqui esta
esta live bastante rica, e conseguimos também mostrar aqui um pouco, não só do que é o programa, mas principalmente como é que 4 áreas tão distintas conseguem ter tanto em comum. Não é? Que é esta integração depois acaba por ser bastante interessante nesse sentido, e os resultados depois estão à vista. Peço-vos, começando ali pela minha, uma última recomendação para quem nos escuta. Então, eu acho que não devem ter receio, nem devem atrasar mais essa decisão, porque, como falávamos há pouco, vai um pouco da identidade. Isto não é para mim. Por exemplo, o Filipe estava a falar de treinos e há pessoas que, ai que medo, pesos, isto não é para mim. Somos todos iguais e é para todos, cada um na sua dose e na sua zona de desafio. Portanto, se querem apoio, se querem ajuda, eu dizia, não se atrasem mais, e que depois a palavra-chave para mim, em todas as áreas, será consistência. A pessoa não tem que se imaginar a fazer isto durante meses, a pessoa tem que se ver, não é imaginar, tem que se ver e fazer hoje. Um bocadinho hoje. E essa consistência é só um bocadinho hoje. Não é não sei quanto ao longo de não sei quantos meses. É só um bocadinho hoje. E é essa consistência que vai trazer resultados num desafio interessante, sem pânicos e sem megalomanias. Realismo, Muito não é? bem, isso mesmo. É isso, acaba por ser não adiar, porque nós em conjunto vamos conseguir adaptar à própria pessoa o caminho para atingir os objetivos. Por isso acho que não há necessidade de ter medo, e é começar hoje e o teu começar hoje e fazer hoje, lá está, é a aquisição dos hábitos que depois naturalmente vão conseguir manter no tempo sem grande esforço. Sim, eu acho que é mesmo a mudança de mentalidade e hábitos de estilo de vida. Porque se nós pensarmos, lá está, tu há bocado disseste, todos nós estamos em declínio, ou todos nós temos um prazo de validade. Não sabemos qual é que é. Idealmente chegar nas melhores condições possíveis a esse prazo de validade. Não é? Porque o ser autónomo, ser independente, não precisar de ninguém para fazer alguma coisa, como é óbvio, toda a gente precisa, nós precisamos todos, nós precisamos, mas o ser autónomo, o não estar, por exemplo, sei lá, brincar com os netos, não precisar de ajuda para ir às compras. Não se conseguir calçar. Pois, É uma das coisas, não sim. é? Que nós vemos na evolução, que a pessoa diz, ai, eu já não consigo baixar, não é? Isso, dar uma corridinha para fugir de alguma coisa, ou para me adiantar no tempo. Coisas tão básicas, não é? É que estamos a falar de saúde e as pessoas negligenciam completamente a sua saúde. Às vezes, e depois é aquela situação, ai não, eu tenho que cuidar, tenho filhos para cuidar. Como é óbvio que toda a gente tem vida pessoal e temos responsabilidades. E é difícil às vezes encaixar ali alguma coisa durante o tempo. Eu consigo sempre encaixar alguma coisa. Se a pessoa quiser, dá sempre para fazer ali alguma coisa. Mas é complicado, não é? Mães com 2, 3 filhos, mães solteiras, não é propriamente fácil. No entanto, se não estiver bem, ou melhor, se não cuidar de si, não vai estar bem para cuidar dos outros. Não é? Olha, quando estiver numa cama de hospital, quem é que vai cuidar dos seus filhos? E se calhar às vezes faz ali aquele clique. Olha, nunca ninguém me tinha dito isso. E é verdade. Não é? Nós queremos estar bem para cuidar dos outros e daquelas pessoas que nós gostamos. Mas primeiro temos que cuidar de nós. Claro. Se não cuidarmos de nós, como é que vamos cuidar dos outros? Parece egoísmo, mas na verdade... Não é egoísmo. Não é é egoísmo. Eu acho que até é uma forma de demonstrar amor. Não é? Ok, e isso é um exemplo para os miúdos, que eu não sou pai, mas, por exemplo, pais que fazem exercício, as crianças vão ser mais saudáveis, vão ter porque claro. Quem é o exemplo dos pais? Das crianças são os pais. Não é? Um pai que sai de manhã para ir ao ginásio, ou vai levar o miúdo ao treino e também vai fazer exercício, os miúdos, ok, eu também vou fazer algum exercício porque o meu pai também vai, ou a minha mãe também vai, ou vamos fazer uma caminhada em família, o miúdo vai ter hábitos, um estilo de vida muito mais saudável do que, ok, não, vai para o café, a mãe está deitada no sofá a ver uma telenovela, o que é que o miúdo vai estar a fazer? Vai estar na PlayStation. Não é? Dá para pegar nos miúdos e andar de bicicleta, dar uma caminhada para o parque e para o meio da natureza. E ao menos dá para os estimular, tirá-los um bocadinho do ecrã,
porque agora os miúdos é só com ecrãs, mas também culpa nossa, nós também estamos, portanto. Mas é mais por aí, é cuidar de si para cuidar dos outros. Como dizia a raposa no Príncipezinho, somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. E isso é num sentido muito lato, nomeadamente se queremos ajudá-los e estar lá para eles, e se os cativamos porque são nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, não vamos estar a dedicar o nosso tempo todo a eles, vamos também dedicar a nós para os podermos ajudar, e é isso que eles no fundo esperam de nós. Se os cativamos, que nos cuidemos e que estejamos cá para eles, com saúde, Claro. não é? A raposa sabia. Isto à parte, para além de treinar de manhã, eu gosto muito de consumir snacks de exercício. De exercício. Portanto, snacks saudáveis. Não sei se é dos outros Então, também. e o meu filho gostava, ele vê muitas vezes a fazer isso. Então, às vezes, vai ele com os halteres de 1 quilo ou vai com aqueles acessórios de fazer flexões, vai de repente, vai para o quarto, põe aquilo no chão e começa a fazer flexões. Ao qual eu digo, pronto, missão cumprida, estamos lá. Eu já tentei fazer, tipo, a cada consulta, 15 flexões, mas depois esqueci de fazer flexões. Falta-me um snack. Falta-me um E snack. falta aqui também uma questão importante, que para além de nós no programa, e faz parte da nossa missão, eu não coloco apenas as agulhas, a Mia não faz apenas a hipnose, a Joana não dá apenas o prato nutricional e todo o plano, e o Filipe não faz apenas o exercício. As pessoas saem daqui a saber cuidar de si mesmas na sua vida, portanto, a cuidar da sua vida nestas vertentes todas. Eu, no meu caso, por exemplo, eu digo muitas vezes, olha, vá bebendo o chá X, com X gramas, X porções por dia ou por semana, depois vai facilitar algo, e as pessoas saem sempre com esse conhecimento. Portanto, isso também é importante, porque acabam por adquirir num programa não só um resultado, mas a sapiência para depois Não também... só o peixe, mas também o saber pescar. Exatamente. E nós agora continuávamos aqui à vontade a falar sobre isto, como às vezes nos perdemos nas nossas reuniões, mas infelizmente ou felizmente vamos terminar. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Vocês são espetaculares e de certeza que lá em casa conseguiram absorver aqui muitas ideias e absorver o nosso conhecimento também. E para vocês em casa, vemo-nos em breve, na última terça-feira do mês, às 21h21. E o episódio 3 vai ser sobre fisioterapia. Não perca. Vemo-nos em breve.